E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Landson Silva. Estamos começando mais uma aula do projeto Fator em Casa. Vamos lá, vamos para uma aula de Lei dos Senos, mais uma parte das aulas de trigonometria. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Essa primeira parte, ela é mais para aplicação. Eu vou apresentar a fórmula para vocês, não vou fazer nenhuma demonstração, e nós vamos direto para exercícios. Caso você queira entender mais profundamente, a próxima aula vai ser dedicada à demonstração dessa fórmula, certo? Às demonstrações dessa fórmula. Então, se você precisar só da aplicação, essa aula aqui é suficiente. Caso você queira entender mais profundamente, a próxima aula é indicada para você também. A lei dos senos é o seguinte, ela também faz, assim como a gente viu na lei dos cossenos, a relação entre os lados de um triângulo e os ângulos internos. Um triângulo qualquer, não necessariamente um triângulo retângulo como nas razões trigonométricas. Ela vai fazer a relação entre dois lados do triângulo e dois ângulos. Repara a diferença em relação à lei dos cossenos. A lei dos cossenos ela relacionava três lados do triângulo e um dos ângulos. A lei dos senos vai relacionar dois lados e dois ângulos. Aqui a ideia vai ser sempre relacionar um ângulo com o seu lado oposto, ou melhor, um lado com o seno do ângulo oposto a ele. Por exemplo, o A vai ser relacionado com o seno do ângulo A aqui, oposto. Assim como o lado B vai ser relacionado com o seno do ângulo B aqui, oposto. Assim como o lado C vai ser relacionado com o seno do ângulo C aqui oposto. Então, a lei dos senos diz que existe uma proporção nessa relação, que quando você divide o A pelo seno do seu ângulo oposto, o valor obtido é o mesmo que você obtém quando você divide o lado B pelo seno do seu ângulo oposto. Assim como o lado C pelo seno do ângulo oposto, e isso vai ser igual ao diâmetro da circunferência que está circunscrita a esse triângulo. É uma aplicação também bastante interessante, certo? Então, a gente está vendo aqui. Vai ser lado sobre seno do ângulo oposto igual a lado sobre seno do ângulo oposto. Vamos ver aplicações para isso? Olha a primeira aqui. Determine o valor de x. Repara. Lá na lei dos cossenos eram sempre três lados para serem relacionados em um ângulo, sendo que você teria três dessas informações e estaria procurando uma. Ter as três informações é relativo, a questão pode te dar diretamente ou indiretamente, você fazer algum cálculo que ache uma das informações. Aqui, repara, a gente tem dois lados a serem relacionados e dois ângulos também a serem relacionados, certo? Então, se eu vou relacionar dois lados e dois ângulos, lei dos senos, a gente relaciona o lado ao seno do ângulo oposto. Então, vai ficar x sobre seno de 60 vai ser igual a raiz de 6 sobre seno de 45. Raiz de 6 sobre seno de 45. A gente multiplica aqui cruzado. X seno de 45 é igual a raiz de 6 seno de 60. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. A gente já pode cortar aqui, não é? Corta. E vai ficar o seguinte, Vamos passar o raiz de 2 dividindo? X vai ser igual. Raiz de 6 vezes raiz de 3, raiz de 18, né? A gente sabe quando você multiplica duas raízes quadradas, mesmo índice, você junta dentro, né? E passa o raiz de 2 dividindo sobre raiz de 2. E a gente também sabe, que quando você divide duas raízes de mesmo índice, você pode botar tudo junto, né? Então isso daqui vai ficar, x igual a raiz de 18 sobre 2. Ou seja, x é a raiz de 9, x é 3. Beleza? Deu para entender a aplicação da fórmula? Vamos para a próxima. Diz assim, determine o valor de x. Novamente, dois ângulos e dois lados. Vamos pegar, o x está oposto ao 30, então vai ser x sobre seno de 30 igual, o 20 está oposto ao 120.
20 sobre seno de 120. Multiplica cruzado. Vai ficar x seno de 120 é igual a 20 seno de 30. Que vai ficar x seno de 120. Como a gente calcula o seno de 120? Para quem só sabe os ângulos notáveis agudos, certo? Mais para frente a gente vai estudar o círculo trigonométrico, mas por enquanto vamos aqui, ó. Tem uma regrinha. O seno de um ângulo, θ, vai ser igual ao seno do seu suplemento. 180 menos θ, certo? Ou seja, como é o seno de 120? Seno de 120 é o seno de 180 menos 120. Seno de 120 vai ser igual ao seno de 60. Então, o seno de 120 vai ser raiz de 3 sobre 2. Lembra? Eu falei para vocês na aula de lei dos cossenos que o cosseno de θ é menos o cosseno de 180 menos θ. Você inverte o sinal. Já o seno é igual, certo? Então vai ficar ó, x vezes raiz de 3 sobre 2 igual a 20 vezes seno de 30, 1 sobre 2. Corta aqui o 2, vai ficar, passo raiz de 3 dividindo. X igual a 20 sobre raiz de 3. Aqui a gente racionaliza. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Então fica x igual a 20 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então esse é o valor do x. Olha essa daqui. No triângulo ABC, os lados AC e BC medem 8 e 6 respectivamente. E o ângulo A vale 30 graus. Quanto vale o seno do ângulo B? Então vamos lá, vamos desenhar esse triângulo aqui. Ele é um triângulo. Opa! Ele é um triângulo ABC, né? A, B, C. Os lados medem. AC mede 8, BC mede 6 e o ângulo A vale, esse ângulo aqui vale 30 graus. Ele quer o seno do ângulo B, esse daqui. Então, ó, dois lados e dois ângulos. A gente vai fazer a relação ó, dessa forma. Vai ficar 6 sobre o seno de 30 é igual a 8 sobre o seno de B. Multiplica cruzado. 6 seno de B é igual a 8 seno de 30. Seno de B é 8 vezes seno de 30 é 1 sobre 2, né? Vou deixar o 6 aqui ainda, para ficar mais fácil. Então, ó, o seno de B vai ser 8 sobre 2, 4. Passo 6 dividindo, 6. Com isso, o seno de B é 2 terços. Ah, mas qual o ângulo da tabela trigonométrica dos ângulos notáveis tem seno 2 terços para eu descobrir o ângulo? Não é um ângulo notável. Mas repara que a questão não pediu quanto vale o ângulo, ela pediu o seno do ângulo. Então é essa daqui que ela quer. Beleza? Vamos mais uma. Calcule o raio de um círculo circunscrito a um triângulo ABC, sabendo que o lado BC mede 18 centímetros e o ângulo A mede 120. Então a figura vai ser algo desse tipo aqui, ó. Onde esse ângulo aqui mede 120, né? E o BC mede 18, certo? Ele quer... O que ele quer? O raio do círculo circunscrito. Então, ó, o raio vai ser algo assim. O que a gente sabe? A gente sabe que A sobre seno de A é igual a 2R, não é isso? Então vai ficar, ó, 18 sobre seno de 120 é igual a 2R. E o R é o que eu quero. Então vai ficar 18 igual a 2R vezes o seno de 120. Ou seja, seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Vamos inverter aqui, ó. 2R vezes raiz de 3 sobre 2 igual a 18, ó. Corta aqui, vai ficar o quê? R igual a 18 sobre raiz de 3. Passa a raiz de 3 dividindo. Racionaliza. Nós temos que R é 18 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, o R é 6 raiz de 3. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. E, novamente, caso vocês achem que é interessante se aprofundar mais na teoria, assista a próxima aula. Deixa aquele like aí, comenta, se inscreve no canal e até a próxima, galera. Fui!